Através de um atendimento prioritário, essas políticas públicas também vai alcançar as mulheres. Vai alcançar as mulheres e vai alcançar também as mulheres gestantes. Então, o ECA não vai trazer só direitos, garantias e deveres para a criança e para o adolescente, perfeito? Também vai trazer algumas garantias para as mulheres. Por quê? Essas políticas vão ser voltadas aí, tá bom? Para as pessoas que estão em desenvolvimento desde o seu nascimento. Então, antes de nascer, o Estado, através de políticas públicas, precisa garantir o direito à vida e à saúde. Perfeito? Para as mulheres, nós teremos direcionado ali, né, as políticas, tá bom? As políticas, né, das possibilidades de gravidez. De gravidez na adolescência, perfeito? Então é feito todo um planejamento pela administração voltado aí para o poder de convencimento, tá bom? Das crianças e adolescentes quanto às relações sexuais ainda na adolescência. O que isso vai impactar? Então o governo traz aí, né, políticas públicas voltadas para esse desenvolvimento das mulheres enquanto crianças e adolescentes. Perfeito? É importante falar nessa parte que o professor falou, que é o seguinte, quando ele está protegendo a mulher pelo estatuto, ele está protegendo, na realidade, o feto. Ele está protegendo a criança e o adolescente, que é o que a gente diz assim, como assim? Por que a mulher está dentro do estatuto que vai até os 18 anos? É exatamente porque ele tá protegendo o bem maior, a vida, e ela, naquele momento, ela está carregando o feto, então ela precisa ser protegida por esse estatuto. Outro detalhe importante, quando ele fala da questão das políticas públicas, existe a Semana de Prevenção à Gravidez, de conscientização contra a gravidez na adolescência, na criança e adolescente, que acontece geralmente ali perto do Carnaval. Hoje isso já está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e também já faz parte do calendário nacional do Ministério de Saúde, porque é o período que já foi concretizado através de pesquisas, que é aquele período que mais tem gestações e principalmente acometidas por crianças e adolescentes. Então é por isso que entrou dentro do calendário do Ministério Público e principalmente tem a proteção da mulher, porque ela está carregando o feto. Outro detalhe importante, é proibido, é considerado estupro de vulneráveis a pessoa que tem relações sexuais com pessoas de menos de 15 anos, ou de 14 anos. Então, mas foi consentido, a família permitiu, a pessoa permitiu. A pessoa que cometeu a conjunção carnal com alguém até os 14 anos, Kelly, o que é conjunção carnal? Sexo. Conjunção carnal com pessoas de até 14 anos, ela cometeu estupro de vulnerável, estupro de incapaz, tá bom? Perfeito. Em outras palavras, o STF, né, que é o Superior Tribunal Federal, o detentor, tá bom, da Constituição Federal, teve uma súmula lá trazendo que qualquer tipo de relacionamento, tá bom, não só a conjunção carnal, com pessoas menores de 14 anos, a partir de agora é considerado estupro. Ah, mas o pai dela deixou. Foda-se. Desculpa o palavrão aí. Para quem não sabe, né, eu exerço minhas funções lá no meu estado de Roraima como policial penal, tá bom? E atuo na docência com o direito penal, processo penal e legislação extravagante. Então o ECA faz parte de uma das legislações extravagantes, como abuso de autoridade, crime de tortura. Então a didática de concurso público traz algumas, né, possibilidades aí de palavrões também. Então vamos lá. Então, quando nós estivermos falando sobre a mulher, nós vamos tratar das políticas públicas de conscientização. Quais são os impactos de uma gravidez durante a minha adolescência? No que isso vai impactar na minha vida adulta? No que isso vai impactar na escolha da minha profissão? No que isso vai impactar nas minhas escolhas pessoais e sociais enquanto eu estou em desenvolvimento?
perfeito? Então, políticas públicas para a mulher é na sua adolescência. Para a gestante, nós vamos ter políticas públicas voltadas de forma primária, prioritária, de forma... A legislação traz de uma situação de primazia. É tudo que quer dizer em prioridade, perfeito? Nas 3 fases da gestação. Quais são as fases da gestação, doutora Kelly? Pré-natal, que é antes de nascer, é quando a gente está se preparando ainda para a gente está controlando a gestação. Pré-natal, como é que é a segunda? Pré-natal, porque o outro é novo. Perinatal, que é durante a gestação em si, e pós-parto. Por que o pós-parto? Gente, tem um momento que é o estado puerperal, que é quando a mulher tem o filho e geralmente entra em depressão pós-parto. Então acontece até uma proteção lá no direito, no Código Penal, onde a mulher chega a cometer, em algumas situações bem graves, a morte do filho. Então é o infanticídio, tudo isso é da parte do penal. Mas só para vocês entenderem que o pós-parto é precisa ser muito cuidado, porque nós mulheres enfrentamos um alto índice de hormônios que nos causam, às vezes, depressão pós-parto, e aí nós ficamos no espaço de 40 dias, que antigamente chamavam quarentena. É aquele espaço que nós estamos no período puerperal, é o período em que nós estamos hormonalmente afetadas e que até a legislação, através dos seus conhecedores, já fizeram a proteção jurídica dessa mulher, porque sabe que ela psicologicamente está afetada. Perfeito. Então, as políticas públicas voltadas aí dentro do direito, da vida e da saúde, para a mulher, conscientização. Para a gestante, ela não tem mais que se conscientizar de porra nenhuma, ela já está grávida, perfeito? Então, a partir de agora, o Estado vai garantir algumas possibilidades para que ela não tenha, tá bom? Um nascido aí prematuro, nascituro e outras possibilidades aí. Então, o Estado vai garantir a nutrição, a alimentação, vai garantir um atendimento humanizado para que você não seja discriminada. Chegou lá uma adolescente de 16 anos, tá bom? Com 6 meses de gestação. Aí, o que os atendentes de saúde fazem? Começam a discriminar. Sem pai, sem futuro, é uma vaga. Perfeito? Sim ou não? O atendimento vai ser priorizado no pré-natal, no perinatal e no pós-natal. Algumas bancas trocam essas 3 possibilidades aqui pelas 3 fases da gestação. Então, se trouxer perinatal, pré-natal ou pós-natal, vai estar certo. Se trouxer as 3 fases da gestação, um atendimento nutricional, um atendimento humanizado, um atendimento prioritário, também vai estar correto. Ou as 3 fases da gestação, ou as nomenclaturas pré-natal, perinatal e pós-natal. Sempre com um acompanhante, ou seu esposo, ou seu namorado, seu ficante, o que está rolando hoje em dia aí, perfeito? Então, sempre com um acompanhante em todos os atendimentos aqui, com direito também à alimentação, atendimento humanitário e atendimento prioritário. Além disso, em prol da saúde, nós teremos um atendimento psicológico. Por quê? Porque nós temos a possibilidade, do que a doutora acabou de falar aí, do estado puerperal, aquela mãe que mata o seu filho, perfeito? Em virtude ali de complicações psicológicas. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Perfeito. Tem alguma questão para a gente fazer aí, doutora? Próxima, pode pegar aí. Tá contigo. Tá com a gente? Então vamos passar logo para o último ponto, e aí a gente já começa a resolver todas as questões, tá bom? Isso aqui pode. Vamos falar do direito. O que é estado puerperal mesmo? É pós-parto, aquela quarentena que a mulher diz, eu estou de resguardo. Ali é o estado puerperal, que é quando psicologicamente nós ainda estamos recompondo nossos hormônios e voltando ao nosso estado natural. Tá bom? É um tipo de resguardo. Mas acaba que acomete uma depressão da mulher. Nem todas são acometidas. Tem mulher que leva o resguardo de boa, tranquilo. Eu tive um resguardo maravilhoso. Mas existem mulheres que ficam afetadas hormonalmente, psicologicamente, tá bom? Mas esse espaço de pós-parto, chamado de resguardo ali, 40 dias mais ou menos, é o estado puerperal. Além disso,
A mãe, independente da idade, ela pode manifestar a vontade de deixar o seu filho para doação. Então, se ela manifesta essa vontade, ela tem esse direito, mas ela passará por uma série de consultas psicológicas até que, de fato, essa vontade dela se concretize. Perfeito? Não é só ela querer, não quero, o filho do cara não me quer mais, não tá mais namorando comigo, não quero mais, quero dar. Não é assim. Vai ter uma série de atendimentos psicológicos até que, de fato, o Estado defira esse pedido de adoção. Perfeito? Pode falar. No caso de shopping prioridade, assim, por exemplo, de um atendimento prioritário para a criança e do idoso, qual que prevalece? Idoso. E acima do... O idoso é considerado o idoso maior de... Se eu tiver um idoso que é maior de 80... Mais ainda. Ele é o mais ainda, ele é mais prioritário do que o prioritário. Perfeito? E também, gente, levar em consideração o estado de saúde daquele prioritário. Se a criança, de fato, estiver pior do que o idoso, vai ser atendida a criança. Se o idoso estiver mais forte ali, a questão do perigo de perder a vida, vai ser o idoso. Então, sempre o bem maior no direito chama-se vida. Então, quem vai ter a prioridade maior é quem está mais próximo de perder a vida. Mas em questão de estatuto... Estatuto, não existe um estatuto que tenha maior, que mande mais do que o outro. Mas, no caso da criança e adolescente e o idoso, aí o idoso é porque ele é considerado prioridade maior. Tá? Oi. Mas tem infanticídio se a mulher matar Se a mulher, gente, Dignidade. se a mulher no estado puerperal matar o seu próprio filho, ela não cometeu crime. Ela cometeu infanticídio, ela não vai ser, na verdade, ela não vai ser penalizada. Ela cometeu infanticídio, que é um crime, mas ela não vai ser penalizada por isso. Artigo 107. Porque entende-se que o sofrimento da pessoa é maior do que a legislação pode punir. Aí No caso é crime. O pessoal aí atrás. Bora, gente, calma, Aí, tá acabando. O nosso colega está dizendo aqui, se uma mãe, matar o seu filho durante o estado puerperal ali, a gente vai estar dentro do artigo 107 do Código Penal, que é a possibilidade da extinção da punibilidade, tá bom? Que a doutora acabou de falar aí. Quando o sofrimento ali daquela situação é maior, ele é mais pesado do que a própria pena que será imputada ali, nós temos a possibilidade do perdão judicial. A gente teve um caso lá em Boa Vista de um dos professores da instituição que ele não tinha, ele tinha um filho recém-nascido, Ele não tinha a prática de ficar com o carro e muito menos de ficar com a criança durante o horário de trabalho. À tarde ele dava aula no cursinho, a mulher dele dava aula na faculdade. Aí ela sempre deixava ele no cursinho e ia para a faculdade com a criança e com o carro. Um determinado dia lá, numa comunhão de acordos, eles ficaram de o professor levar o carro e o professor levar a criança. Ele deixou a esposa dele na faculdade dando aula, levou a criança para o cursinho. Só que na cabeça dele ele nunca fazia isso. Então ele simplesmente deixou o carro lá, travou e foi dar aula. 1h da tarde, lá em Roraima. O sol de 40 graus, sensação térmica de 45. Voltou, chegou, me arrepio. Voltou 6 horas da tarde. A criança estava morta. Perfeito? E aí ele foi para a delegacia, toda a situação, mas como o sofrimento da perca da criança era bem maior do que a própria pena que poderia ser imposta, nós tivemos a aplicação do artigo 107, que é o perdão judicial. Mesma situação para o estado puerpério ali. Naquele momento é um momento de depressão, a pessoa não consegue diferenciar ali a realidade do fictício. Então ela vai e se livra da criança. Naquele momento, ao tempo da ação ou omissão, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Perfeito? Se eu, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, eu não vou sofrer a penalidade ali. Perfeito? Tranquilo? Mas isso aqui é um rolê para quem vai fazer concurso público de carreiras policiais. Direito de liberdade, nós vamos estar aqui no nosso artigo 16, tá bom? Do ECA. Artigo 16 do ECA. Artigo 18 do ECA e o artigo 17. Perfeito? Direito de liberdade da pessoa em desenvolvimento. Qual é o tipo de liberdade que ele vai estar trazendo? É o tipo de liberdade de
ir, Saúde. vir ou Feto que pode falar? ficar. É o direito de liberdade, de crença. Nascimento. Respirou, tem direito. É o direito de verdade de brincar. É o direito de liberdade, tá bom? De ter uma convivência. De ter uma convivência social, familiar e O menor de idade, ele comete um crime. política. O política aqui, essa convivência política, é para quem de fato já é adolescente ali, maior de 16 anos. Perfeito? Ele tem um direito a participar da convivência familiar, política e social. Perfeito até aqui? Tem o direito de procurar asilo, de procurar proteção. Até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar? Dentro do nosso artigo, tá bom? 16, nós vamos estar com o direito de liberdade. Ir e vir ou ficar. Aí o ECA vai trazer que ele é ir e vir ou ficar nos logradouros municipais, resguardados ali as limitações legais, perfeito? Então é de ir e vir e ficar, direito de ter a sua própria crença, não cabe ao pai impor ali qual o time que meu filho vai torcer, minha filha vai torcer, meu filho vai ser evangélico, meu filho vai ser cristão, meu filho vai ser ubanda, não cabe aos pais. É claro que os pais podem fazer um direcionamento, perfeito? Até os 12 anos. A partir dos 12 anos, a criança que se tornou ali adolescente vai poder escolher a sua crença, vai poder escolher o seu time ali, vai poder escolher se ele gosta de homem ou de mulher. Perfeito? Mente aberta aí, pessoal. Quando a gente vai falando sobre o princípio do respeito, será que a gente tem alguma questão aí sobre esse tema? Dá uma olhada rápida. Acredito que não. O respeito à sua integridade física, a sua integridade psíquica e a sua integridade moral. Esses são os direitos previstos na possibilidade do respeito da criança e do adolescente. Eu posso ir lá e fazer um castigo, né, físico com essa criança, sim ou não? Depende, né? Não. Depende. A resposta é não. Vai que depende. Posso fazer um castigo psicológico, posso fazer um castigo moral, então não pode. Perfeito? Dentro da dignidade. Dentro da dignidade, nosso artigo 18 é a dignidade que a pessoa, né, em desenvolvimento não pode ser tratada de forma cruel. Do respeito é o 17, tá bom? Dignidade é 18. 18. Dignidade, tá bom? Cruel, desumano ou degradante, ou também vexatório, como ela quiser, né? como ela Usam quiser muito a trazer, palavra vexatório, tá? Um artigo que vai cair para vocês, eu acredito muito, tendo em vista essa situação aí, é o artigo 18A, que traz uma vedação para qualquer tipo de, né, correção física, Então é vedado qualquer tipo de punição física aí à criança ou adolescente. É uma previsão estritamente legal. Quando o professor Diego fala vedado, vocês entendem como? Proibido, tá? É sinônimo. Vedado, proibido é a mesma coisa. Então é proibido qualquer tipo de castigo físico. Perfeito. Questão de número 3, qual o gabarito? Gabarito, pessoal aí atrás, quem está conversando lá atrás sabe qual é o gabarito, né? Questão de número 3, qual é o gabarito? D de dado? Dadinho. Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança, então a gente acabou de sair do Estatuto, tá bom? Nós não estamos mais no Estatuto, a gente está na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então eu não incluo aí o adolescente. As grandes possibilidades que o examinador da banca UEA puder trazer sobre a Declaração Universal do Estatuto da Criança, ele vai estar falando aí sobre a possibilidade de trabalho, perfeito? Então, criança
Criança até 12 anos de idade incompletos não pode trabalhar. Em Certo ou errado? hipótese alguma, hein? E a louça suja lá na pia, Maria? Não, gente, trabalho é caracterizado, não é aquela ajuda que a gente faz em casa, onde a gente lava uma louça, lava um banheiro, ajuda a mãe a fazer uma comida, isso não é considerado trabalho. Isso, pelo contrário, é formação pessoal para que a gente possa desenvolver nossas atividades aí futuras. O trabalho que a gente chama é principalmente a atenção ao trabalho escravo, que é um trabalho onde a pessoa tem horário, subordinação, recebe para passar por aquele trabalho, é a pessoa que exerce, então, até os 12 anos incompleto, criança não trabalha, tá bom? Criança é lazer, educação, saúde e principalmente alimentação. Questão de número 3. Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança, qual dos seguintes grifa pra gente, não é um direito fundamental da criança? Letra A, direito à educação gratuita e de qualidade, certo ou errado? Quem aqui estuda em escola pública? Levanta o braço. É de qualidade ou não? Não. Então, Diego. nem tu. Meu povo. Perfeito. B. Direito de brincar e participar das atividades recreativas, certo ou errado? Perfeito. C. Direito a um ambiente familiar seguro e protetor, certo ou errado? Professor, mas minha mãe bate no meu pai, como é que faz? Para! É justo! Letra D. Direito a trabalhar a partir dos 14 anos para ajudar na renda familiar, certo ou errado? Errado. E se for no interior? Continua errado também. Como a doutora falou aqui no início da aula, tá bom? O desconhecimento da lei, ele é inexcusável. Então não há desculpa por desconhecimento. Eu moro no interior. Foda-se, tá bom? Não, independente de onde você mora. Fica melhor assim? Melhorou! Gente, então, aí principalmente que fala é que a partir dos 14 anos, a pegadinha aí é porque o menor aprendiz começa a trabalhar aos 14 anos. Só que quando ele começa a trabalhar, olha o nome que ele é, menor aprendiz. Ele está trabalhando não para ajudar na renda familiar, ele está trabalhando com um cunho de aprendizado para entrada no mercado de trabalho. Então a grande pegadinha aí é porque ele quer confundir com o menor aprendiz. E aí no caso não cabe, tá? Existe o menor aprendiz que começa a trabalhar aos 14 anos, mas ele começa a trabalhar respaldado pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e com o intuito de aprendizado e não de sustento da família, tá bom? Perfeito. Então, pessoal, essas leves brincadeiras que a gente faz aí é para que vocês não levem a moral social de vocês para a prova, tá bom? A gente vai levar uma moralidade jurídica. Professor, qual a diferença de moralidade social para moralidade jurídica? Caso Cantora Isa. Todo mundo aqui acompanhou, sim ou não? Não. Cantora Isa, tá bom? Grávida, foi traída pelo seu esposo durante a gestação, tá bom? O que a Cantora Isa fez? Abriu o Instagram e foi falar mal do cara. Perfeito? Ela estava certíssima dentro da sua moral social. Pô, trair é uma coisa moralmente, socialmente inaceitável. Perfeito. Para a moralidade jurídica, isso não é crime. A partir do momento que a Cantora Isa foi lá e abriu o seu Instagram e começou a falar mal do ex-marido dela, ela acabou cometendo um crime de difamação, que é quando você profere atos ou gestos ali à imagem, à integridade da terceira pessoa. Professor, mas ele traiu mesmo. Não interessa. Mudando de morais, não, marido. Pronto. Aí nós temos o crime de difamação. Perfeito, artigo 319 do Código Penal, que é quando você profere algo ali, ofensivo à integridade e à imagem de uma terceira pessoa. Esse fato, estando certo ou não, não interessa. E pasmem, a pena pode ser triplicada porque foi feito pela rede mundial de computadores. Perfeito? Então, além de traída, ela ainda vai pagar uma grana aí. Perfeito? Então, só para servir como um entendimento social, diga. Quando é um caso de traição pública, também não tem alguma coisa relacionada? Quando é caso de traição, sempre é levado pelo o que causou de dano na outra pessoa. Então, geralmente vai caber danos morais.
tá? Ou danos psicológicos. Aí é analisado cada caso para que a gente possa mensurar, mas existe sim os danos. Agora, a questão difamatória, que é o que o professor Diego falou, é o seguinte: eu posso estar falando a verdade ou a mentira a respeito de qualquer coisa, a respeito de empresa, a respeito de pessoa. Só que eu não posso juridicamente falar em público, ir lá, causar a essa empresa, causar a essa pessoa o vexatório. Eu não posso, fui lá no supermercado, fui lá no restaurante, o restaurante fez isso, aquilo e não sei o que, e eu taco na internet, falo o que eu quero e o que eu não quero, boto a minha notinha e que é o que a gente vê todo dia nas redes sociais. Moral social. Eu não posso fazer isso porque eu estou difamando aquela empresa. Mesmo que o que aconteceu foi verdade, mesmo que eu moralmente fui ferida, mas ali não é o lugar de eu lavar minha roupa suja. O lugar é ir atrás de um advogado e solicitar os meus danos referente àquilo. Então, a difamação, principalmente nas redes sociais, não é aceita. Pode perguntar. Na questão de traição, por exemplo, no caso, um homem traiu a sua parceira e ela tinha uma grande dependência emocional, onde ela ligou a motivo de depressão, acaba se matando. O cara sai imune, sem nada? Não, nenhuma dessas situações. Gente, traição. Traição é o seguinte: traição geralmente você afeta a outra pessoa, afeta gravemente a outra pessoa. Você vai causar danos a essa outra pessoa. Sejam eles morais, sejam eles psicológicos, sejam eles patrimoniais. Então, o que acontece? Você vai ser penalizado, sim, por esses danos que você causou. O que a gente está dizendo aqui é que a gente não pode ir lavar roupa suja nas redes sociais, porque ali, estando eu com o direito ou não, eu vou estar difamando e difamação vai me trazer danos também. No caso da cantora Isa, pessoa pública, se em 6 meses o noivo dela, o marido dela, decidir denunciá-la, ele vai poder pedir uma indenização para ela. Por que ele vai pedir essa indenização? Porque causou para ele perca de contratos, que era, por exemplo, Dia dos Pais. Provavelmente ele era o garoto propaganda do pai, né? Do pai do ano. Então ele perdeu contratos que ele é jogador de futebol, perdeu contratos ali do futebol, ele teve a imagem dele julgada por outros artistas, por outras pessoas na rede social. Então dá para mensurar um dano para ele e a ela teria que pagar a indenização. Não pelo ato dela ter sido traída, e sim pelo ato dela ter causado difamação a ele. Pode perguntar. Mas no caso, uma página de fofoca ou uma página de notícias falar sobre a situação. Página de fofoca, página de notícias, jornais, eles têm licença, chamamos de licença poética, mas é a licença do jornalismo. Ele pode contar os fatos, ele não pode dar a opinião dele. Vamos lá para o Léo Dias, né? Que essa é a grande pergunta. Léo Dias, ele muitas das vezes, ele conta a fofoca, mas ele não coloca ali a impressão dele. Quando ele coloca a impressão dele, ele responde a vários processos, que ele já tem um rol ali de processos que ele por si só faz. Então, assim, se não colocou tua impressão, simplesmente contou os fatos e tu é profissional do jornalismo, você não vai estar respondendo. Perfeito. Pode perguntar. Próximo. É verdade de ir, vir ou visitar, tem uma restrição? Tem as restrições da legislação municipal. Por exemplo, a partir das 8 horas não pode ter mais a criança em tal local. Aí são as limitações legais. Direito de ir e vir ou permanecer nos logradouros municipais, são as praças, enfim. Perfeito? Resguardado, inclusive uma das nossas questões é sobre esse direito aí. Perfeito? Resguardado as limitações legais. Perfeito? Então lá, tudo que a gente falou aqui sobre o caso Isa é só para que você não leve, sobretudo para sua prova da redação, a sua moral social. Para o EA, foda-se não interessa. Perfeito? Questão de número 4, tá? Vamos lá. Estamos gravando. Tá gravando, né, pessoal? Então, a criança e o adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, devem ser considerados em condições especial, pois estão em fase de desenvolvimento. Esse Estatuto determina direitos fundamentais, até aí perfeito. Tais direitos contam com o acesso à educação, cultura, esporte e lazer. Sobre esses direitos essenciais, de acordo com a lei do ECA, né, marque que está correto. Letra A, é facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária, certo ou errado? Risca facultativa, escreve obrigatória.
Isso é a transcrição literal, tá bom? De um dos princípios da declaração da criança e adolescente, da criança. B. Incumbe ao poder público fornecer mediante valor de custo, grifa pra gente, valor de custo, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para a criança e adolescente, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Certo ou errado? Certo ou errado? Risca pra gente valor de custo e escreve gratuito. Tá bom? Isso aí quer dizer que o Estado vai cobrar o valor do custo da peça para que você tenha uma órtese, uma prótese no seu tratamento enquanto criança ou adolescente. Órtese são os parafusos, aquelas placas, tudo. São chamadas de órtese e próteses. Órteses é geralmente os parafusos, as placas, prótese já é a perna, o braço, um pedaço do osso. C. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Perfeito. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, certo ou errado? Pode o meu pai ir lá na escola e questionar sobre o planejamento pedagógico do qual eu vou passar durante o ano inteiro, sim ou não? Sim. Ah, eu tô lá na escola adventista. E aí lá eles seguem uma crença específica, eu vou lá como pai contestar, porque lá agora vai seguir o catolicismo. Pode ou não pode? Aí nessa situação em particular, não. Perfeito? Você tem que entender a essência do projeto. Se é uma escola adventista e eu não compactuo, não vou levar para lá. Nós estamos falando do processo pedagógico. Quantas avaliações, qual a média dessa escola, todos os feriados não terão aulas, como serão as reposições de aula, qual o horário das reuniões pedagógicas, das reuniões com os pais e mestres. É nisso que os pais poderão participar durante o planejamento pedagógico da escola. Perfeito? Até que todo mundo está conseguindo acompanhar, sim ou não? Sim. Então vamos lá. Gabarito, letra C. B. C de cuca. Administradores ou dirigentes escolares de ensino fundamental comunicarão à Delegacia da Mulher, grifa pra gente, Delegacia da Mulher. Administradores ou dirigentes escolares de ensino fundamental comunicarão à Delegacia da Mulher quaisquer maus tratos físicos ou psicológicos, assim como as faltas em excesso. Certo ou errado? Ele vai comunicar a Conselho Tutelar. Conselho Tutelar as situações de maus tratos e aos pais as faltas em excesso. Perfeito? A gente tem duas autoridades aí de comunicação. Maus tratos, Conselho Tutelar. Faltas em excesso, aos pais. Paizinho, João não veio hoje. O que aconteceu? Rapaz, ele saiu daqui de casa bonitinho para ir para a escola. Chegou aí não? Chegou não. Oi? Na minha escola, a diretora falou que se começar a colocar no interior também, a diretora tutelar, podem ter? Podem. Conselho tutelar, gente, é o seguinte, a falta, a ausência na escola, ela pode ser uma característica de várias situações que acontecem em casa. Às vezes violência psicológica, moral ou física. Então, quando a pessoa começa a se recusar a ir para a escola, ou como o professor Diego disse, se arrumou e não entrou na escola, fingiu que ia para a aula e não ia, ele está pedindo socorro de uma forma intrínseca. Ele está dizendo que algo de errado está acontecendo com ele. Então, cabe a nós, gestores escolares, cabe a nós, enquanto educadores, sinalizarmos sim o Conselho Tutelar para que ele possa, através dos seus assistentes sociais, ir na residência e ver qual é a rotina daquela criança adolescente. Pode falar. Não, normalmente nas escolas a gente fala diretamente com os pais, mas quando esse contato não é efetivo, quando eles tentam através de WhatsApp, ligação e não conseguem falar com os pais ou não tem um retorno dos pais, ele pode falar diretamente com o conselho. Não existe falar primeiro com o pai e depois com o conselho. Dependendo da situação, ele pode ir direto para o conselho, sim. E até porque é obrigação da escola deixar o conselho tutelar informado dessas condutas. É obrigação do diretor escolar. Questão de número 5, certo ou errado? Certo ou errado? Questão de número 5, certo ou errado? Nós estamos falando sobre criança e adolescente. Perfeito? Então, os pais têm a obrigação
de matriculá-los no sistema regular de ensino. Se ele vai cursar até o final do ano ou não, é outro rolê. Mas o Estado só vai poder responsabilizá-lo, tá bom? De forma obrigatória. Senhores pais, senhores são obrigados a matricular os seus filhos. Se você não matriculou, aí nós vamos ter ali o pessoal que faz assistência social. Geralmente aqui vocês chamam de UPA, né? O pessoal da UPA tem uma assistente social, vai de casa em casa. Quantas pessoas, quantas estudam, quantas não estudam. Fulano não tá estudando, por que não está estudando? É inércia aí dos pais. Essa obrigação está ligada ao direito fundamental do ser humano. Então, ele precisa estudar, porque educação é obrigação de quem? Da família, da sociedade, do governo e da comunidade. Então, lugar de criança é na escola, lugar de adolescente é na escola. No CUCA, né? Isso quer dizer? Só que é na escola CUCA e 6. Adolescente na escola Qual o CUCA gabarito da também. questão 6 lá atrás? Bora, pessoal lá de trás, tá dormindo, acorda. 6 traz, respondam. Peraí que eu tô lendo. Em se tratando da violência, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe o seu... Questão número 6. A de aprovação. A de aprovação. B. A responsabilidade precípua da família é responsabilidade precípua da família. Grifa pra gente, precípua. Princípio. Quer dizer que, em regra, somente a família vai desenrolar isso aí, tá bom? Então não é, são todos. C. É dever essencial da família proteger e prevenir a ocorrência de ameaça, cabendo... Então, nossas questões aí vão destoar porque é dever de todos. Não só da família, não só do Estado, não só da sociedade. É isso aí. 7. Qual o gabarito da questão número 7? Considerando o texto constitucional vigente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que o direito à cultura, grifa pra gente direito à cultura, para a criança e adolescente, letra A, é firmado pela garantia do acesso ilimitado aos programas culturais vinculados pela mídia, certo ou errado? Certo ou errado? Quem aí já viu quando começa um filme, quando começa um programa lá, né? Aquela plaquinha no cantinho da televisão. Tá? Então, as classificações indicativas do conteúdo. É isso aqui que tá querendo dizer, tá bom? Não é não. É não. B. É garantida pela integração à comunidade nacional através da priorização dos valores e elementos culturais alinhados ao interesse do Estado, certo ou errado? É o Estado que define o seu interesse, sim ou não? Depende, né? Eu sou comissionado ou eu sou efetivo, né? Tô brincando, pessoal. Então não está condicionado à vontade do Estado, perfeito? Mas sim à vontade da lei. É a lei que vai prever ali as possibilidades de certo ou errado, perfeito? Da cultura ou da cidadania. Letra C. É considerado como absoluta prioridade, equiparando-se à importância atribuída à saúde, à alimentação e à educação, certo ou errado? Perfeito. Aqui ele está em juridiquês, está querendo dizer que o direito à cultura tem a mesma hierarquia como o direito à saúde, à educação, à liberdade. Então, todos os direitos estão numa linha de igualdade, tá bom? Nenhum direito é absoluto ou vai estar sobreposto a outro direito. Perfeito? Questão número 7, gabarito, letra C. Está associado à ideia desses indivíduos como seres em fase de desenvolvimento da cidadania cultural, visto que atuam como receptores e não de geradores de cultura. Uma criança ou um adolescente pode gerar cultura, sim ou não? Sim. Perfeito. Aquele camarada jogando, né, bolinha lá no semáforo, é cultura ou não? E é uma cultura de sobrevivência. Perfeito? Tranquilos até ali? E deve ser garantido exclusivamente na esfera doméstica. Então, o direito de acesso à cultura é somente no meio familiar que eu vou ter direito, sim ou não? Não. Qualquer lugar. Todos devem garantir. 8. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, o respeito à dignidade, como pessoa humana em processo de desenvolvimento. Perfeito, usem na sua redação. Criança e adolescente é uma pessoa humana em processo de desenvolvimento. Nota 10. Qual perfeito? É a letra? Gabarito, letra E. 9. Capítulo do direito à educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 53. A criança ou adolescente tem direito à educação visando o pleno desenvolvimento da sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes o que está incorreto, grifa pra gente, incorreto, igualdade de condições para evasão escolar, sim ou não? Eu vou garantir a evasão ou vou garantir a inclusão? Perfeito, gabarito da questão de número 9, gabarito letra Próxima. 10. Com base no ECA, o direito à liberdade compreende vários aspectos, exceto direito à liberdade, ó, ir e vir, ficar, crença, brincar, conviver, proteção, perfeito? Qual deles que não está incluso aí? Letra privar-se da vida política, perfeito? Ele tem direito a uma convivência política. Então, o que não está coerente aí com o direito de liberdade da criança e do adolescente é justamente privar-se da vida política. Gabarito errado, gabarito. Pode explicar de novo essa convivência política? Eu não entendi muito. Poder de voto. Poder, né, falar sobre política. Ah, fulano é ruim, fulano é bom. Porque existem perfeito? países que você não pode nem falar sobre política. E o Brasil Até alguns séculos atrás, a mulher não podia nem votar. Sim. Perfeito? Entendi. Então vamos lá, questão de número 11, conforme o artigo 16, que fala sobre a liberdade, bacana. Buscar refúgio, auxílio, orientação, proteção é um aspecto relacionado ao direito de letra. Opa! Artigo 16 fala sobre o direito de liberdade. Eu tenho liberdade de buscar refúgio, proteção, asilo ou orientação. Perfeito? É o direito de liberdade. Gabarito letra C de casa. 12. Sobre o direito à liberdade, assinale o que está correto, né? Então vamos lá. Item 1. Isso aqui é padrão banca UEA, viu? Banco UEA traz sempre questões de itens. Traz 4 itens, aí pergunta quais itens estão corretos. 1 e 2, apenas 2, apenas 1. São quantos aí? Perfeito? Itens? Isso é padrão banca UEA. São 4 itens. Item 1. Criança e adolescente têm direito de opinião e direito à expressão, que o nosso colega estava falando ali, né? Direito à expressão. Desde que não contrariem os valores da família. Grifa pra gente, desde que. Se eu tenho direito de expressão, esse direito é um direito anímico, não é um direito anêmico, tá? É um direito anímico, é sobre o que eu penso, é sobre o que eu conheço, é a minha convicção. Então a minha convicção não pode estar limitada a nada de terceiros, muito menos sobre a minha família. Certo ou errado? O que eu falei tá certo, mas a questão tá errada. Perfeito? Item 2. É assegurado o direito de brincar, praticar esporte e divertir-se, certo ou errado? Certo. Perfeito. Item 3. O direito à liberdade inclui ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem restrições, certo ou errado? Resguardadas as restrições legais. Essa aqui é a transcrição literal do artigo, tá? Aí ele fala no finalzinho, resguardadas as restrições legais. O examinador só trocou esse rolê aí por sem restrições. 4. O direito à liberdade consiste na inviolabilidade da integridade física, da integridade psíquica e da integridade moral. É o direito à liberdade que está aí inviolável, sim ou não? É o direito ao... Perfeito. Então, só temos quais os itens que estão corretos aí? Foi certo? Somente o item 2 está correto, né? Então, errado, gabarito letra... A 4 está Isso. errada? Então, gabarito letra... Letra A, a gente só tem um item correto. A 4 está errada? A 4 está errado, porque a inviolabilidade do direito da pessoa física, psíquica ou moral está relacionada ao direito ao respeito à criança e adolescente e não respaldada ao direito da liberdade. E aí ele condicionou a liberdade. Alunos UEA, vestibulandos... Calma só um minutinho. Vai. Vai. Muito obrigado a todos por terem ficado até aqui. A gente tem a grata satisfação de poder somar com a aprovação de todos os senhores. Teremos outros encontros aí futuramente. E, da minha parte, é só.